Fala galerinha, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Conforme tínhamos marcado, ao longo dessa semana, na verdade a gente até teve pouco tempo, né, para anunciar essa live, que foi uma semana bastante atípica para mim, bastante enrolada, e a gente acabou tendo que jogar essa live para sábado, até porque ontem, que era um dia que geralmente eu jogo as minhas lives para sexta-feira, quando a gente tem problema na segunda, ontem eu tive uma live com um casal de amigos, cirurgiões plásticos, que se chamam Bruna e Edu, né, a página deles é o Casal Plástico. A gente conversou sobre beleza, autoestima e sexualidade. Tá lá no Instagram deles, para quem quiser conhecer, né, quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, é só dar um pulo lá e assistir a live. Beleza? Foi ontem à noite. Hoje nós vamos conversar sobre parto, né? Um tema que eu tenho falado pouco aqui na página, porque a página tem sido ocupada aí na maior parte do tempo com temas relativos a métodos naturais, sexualidade, né, espiritualidade, família, etc, filhos e coisas do tipo. Mas vocês sabem que sistematicamente eu recebo na caixinha perguntas e mais perguntas sobre a questão da gestação e do parto, né? E nós decidimos recentemente começar a falar mais um pouquinho sobre esse mundo das gestantes, né? Daquelas que estão se preparando para a gestação, porque afinal de contas nós estamos lidando aqui na grande maioria das vezes com mulheres que são abertas à vida e desejam, né, boa parte das vezes, ou esperam que em algum momento sejam gestantes, né? E que tenham que lidar com essa realidade do parto. Então, obviamente que falar sobre métodos naturais e planejamento familiar nesse sentido, abertura à vida, né, precisa englobar também esse assunto. E é sobre ele que eu pretendo me dedicar um pouquinho mais ao longo dessa... Olá, Karina, tudo bem? Seja bem-vinda. E é sobre esse tema que eu pretendo falar um pouquinho mais nessa nova empreitada, né, depois desse último ciclo que nós tivemos aí, falando sobre sexualidade, sobre vida familiar, métodos naturais, etc, né? Bom, então eu reforço, né? Eu imagino que estejam todos me ouvindo bem, me vendo bem, porque ninguém falou nada ainda sobre o áudio ou o vídeo. Geralmente quando tem alguma coisa errada vocês já colocam aqui nos comentários, né? Hoje eu sei que eu estou exigindo de você uma live comigo em pleno sábado à noite, e já é um grande desafio para que vocês estejam aqui de fato. Provavelmente não teremos a mesma presença de costume, mas seremos sempre poucos e bons, dispostos a nos encontrarmos aqui sempre, né? Toda hora e em todo lugar. Bom, uma coisa que é muito interessante que eu vejo, né, quando eu estou lidando com as gestantes especificamente, porque no meu consultório eu atendo muitos casos de ginecologia, obviamente, mas faço também muito pré-natal, na verdade, né? É que vocês não veem eu colocando muito desse mundo aqui, né? Eu compartilho lá nos stories, geralmente, que tem alguma coisa e tal. E quando eu estou fazendo os partos, geralmente, né, ultimamente, toda semana tem tido parto e tal. Mas, propriamente aqui no Instagram, a gente não fala muito sobre isso tantas vezes, né? Tanto quando eu falo dos métodos naturais, porque afinal de contas essa página, ela ganhou espaço em cima disso, né? Meu trabalho aqui nas redes sociais ganhou muito espaço em cima disso. Mas, curiosamente, quando eu estou lidando com as minhas gestantes, que na verdade existem em grande número, até muito mais do que vocês imaginam, porque não trago tanto, né, essas fotos aqui, eu guardo esses arquivos comigo e pretendo falar sobre isso e trazer as experiências dos partos aqui em algum momento de fato. E não deve demorar muito, mas enfim, independente disso, quando eu estou conversando com as minhas gestantes e atendendo, eu vejo o quanto foi positivo nessas últimas décadas, talvez, que esse assunto do parto normal tenha sido revirado, né? Redescoberto de alguma forma. Mas, como em tudo que a gente ouve falar, que ganha espaço nas redes sociais, né? Todos esses assuntos que entram para a moda, a gente acaba vendo também uma postura muito perigosa às vezes,
de transformar certos temas em uma bandeira, né? Em uma luta, um estilo de vida, né? Uma razão de viver, quase ali. E isso, ao mesmo tempo que existe uma onda de conscientização das mulheres em relação à gestação e ao parto, existe também uma distorção absurda sobre o significado da gestação e do parto e uma campanha paralela de um uso indevido desse tema do parto, né? Também como uma estratégia de marketing, como um instrumento de polarização, muitas vezes até ideologias que se misturam com isso, né? Para variar, esse é um dos temas dos quais o feminismo se apodera e distorce mais uma vez tudo aquilo que o parto significa, né? E isso, no meio de todas essas discussões, né? Recentemente, se nós pegarmos o histórico brasileiro, por exemplo, que acompanha em parte o que acontece no mundo, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos um percentual de cesarianas, né, ultrajante, por assim dizer. Né? E a origem disso tudo, né, foi a maneira como o sistema de saúde no Brasil se desenhou e como a obstetrícia se desenhou ao longo dos anos. Nós viemos de uma realidade estranhamente recente de uma assistência pré-natal e ao parto muito pobre, muito rudimentar, muito pouco estudada, né? De um Brasil que tinha uma realidade de número de partos domiciliares e partos mal assistidos muito grande, com altas taxas de mortalidade materna, de mortalidade neonatal, e isso foi sendo, de alguma forma, combatido mais drasticamente com o estabelecimento do Sistema Único de Saúde, claro. Né? O acesso à saúde, durante boa parte do tempo no nosso país, para quem não sabe, ele era restrito. Né? O sistema de saúde de qualidade, amplamente disponível, ele era restrito às pessoas que tinham dinheiro, às pessoas que eram vinculadas a algumas categorias profissionais, que tinham hospitais próprios, né? E aos hospitais filantrópicos, que dependiam de doações de caridade mesmo, e esses basicamente atendiam os pobres. E isso valia para tudo, inclusive para assistência ao parto. Muitas mulheres tinham parto com parteiros, né? Vou botar aqui, a Bárbara botou aqui, né? Sobre parto e dor. E aí a gente viu, né, as consequências dessa má assistência, traduzidas por uma mortalidade materna e neonatal muito grande, que são grandes indicadores da qualidade da assistência obstétrica, né? E é óbvio que nessa realidade de um percentual muito grande de partos domiciliares, né, mal assistidos, muitas vezes partos normais hospitalares mal assistidos, isso criou uma certa ideia na cabeça das pessoas de que o parto normal é uma coisa arriscada, perigosa, né, uma coisa ruim. E obviamente que isso acabou levando a um movimento, né, uma reação a esse pensamento comum, que inclusive tomava conta muitas vezes do pensamento dos próprios obstetras, um movimento de hospitalização do parto, natural, obviamente, natural que eu digo que é esperado que isso aconteça, e, consequentemente, de um excesso de intervenção na expectativa de tornar o parto um ambiente mais controlado e mais seguro possível. Esse era o pensamento, né? Nesse sentido, a gente começou a ver a assistência ao parto se desenhando dessa maneira no Brasil, né? O parto hospitalar, com a mulher naquela posição clássica, com as pernas apoiadas sobre a perneira, a ocitocina sendo sempre usada para agilizar as contrações, o bebê nascer logo, episiotomia, que é aquele cortezinho que se fazia, graças a Deus, para auxiliar a saída do bebê, né? Porque abria um rombo na saída da vagina, óbvio, e isso diminui a resistência do períneo, facilitando a saída do bebê, em parte. Enfim, dentre outras coisas, né? Até aquela famosa manobra de Christeler, que é aquela pressão que
que se aplica, né, para não dizer outra coisa, aquela pressão que se aplica com os braços em cima do abdômen da mulher para empurrar por fora o bebê para sair, né, pelo canal vaginal, pelo introito vaginal. Então, até bem pouco tempo atrás, esse era o desenho dos partos normais, né? Sempre rompendo a bolsa, sempre estimulando, induzindo, acelerando o parto com ocitocina, episiotomia, posição, né, de litotomia, que a gente chama, que é aquela posição com a perna apoiada em cima da perneira, né? Força, faz força, senão você vai prejudicar o seu bebê não pode ficar muito tempo lá dentro, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo que a gente não tinha, de fato, muitos recursos até então, muitos estudos, né, que sistematizassem uma boa assistência ao parto que fosse o mais seguro possível e o menos intervencionista possível. Isso começou a se desenhar nas últimas décadas. E com o surgimento desses estudos, o pensamento sobre parto normal começou a mudar. Porque é óbvio que nesse modelo hospitalizado de parto, totalmente mal assistido por outro lado, né, sem nenhum suporte emocional, a presença do acompanhante na sala de parto não era uma garantia por lei. Então, se desse na cabeça da equipe médica que o acompanhante estava atrapalhando, ele era colocado para fora. O entendimento da equipe multidisciplinar não existia, né? Então, essa mulher, muitas vezes, ela paria sozinha, num ambiente extremamente desagradável, de muita insegurança, muita... como é que eu vou dizer? Um ambiente muito invasivo para ela, né? Em que ela se sentia muitas vezes desamparada. E isso criava traumas na cabeça das mulheres, cria até hoje na cabeça de muitas mulheres, nos lugares em que isso ainda não evoluiu. Natural, né? Paralelamente a isso, começou a surgir um outro movimento, que foi o crescimento dos planos de saúde. Então, ao passo que o parto normal começou a ser um ambiente extremamente invasivo e desrespeitoso para a mulher, inicialmente com uma boa intenção, entendo. O pensamento era não deixar ninguém morrer e fazer com que a criança nascesse o mais rápido possível. Ninguém sai da sua casa, né, para ir trabalhar numa maternidade e pensar: hoje eu vou maltratar essas mulheres que passarem aqui porque elas merecem isso. Não, ninguém sai, com raras exceções, né, tem uns perturbados e desequilibrados que a gente eventualmente esbarra neles, em um plantão ou outro que a gente vai dar, a gente percebe essas pessoas amarguradas e resignadas com a vida, ou doidas mesmo, que tem esse tipo de pensamento, né? Que acha que a mulher que chega na maternidade para parir é uma desgraçada que foi perturbar o silêncio da pessoa. Enfim. Tirando essas raras exceções, ninguém sai de casa para matar a grávida, nem maltratar, nem bater, nem xingar, etc. Mas é claro que certos excessos foram sendo cometidos até com uma boa intenção inicial de achar, né, que a coisa não poderia correr solta, né, de certa forma. E aí, ao passo que o parto normal assumia cada vez mais, né, uma condição dramática, né, e assustadora, né, com aquelas cenas de mulheres desesperadas gritando, se jogando no chão, tacando cocô nos outros, etc. Aquelas cenas clássicas, né, que são descritas por uma série de mulheres, no coisa do tipo: na hora de fazer você não gritou, agora também não vai gritar, né, fecha a boca e faz força, não sei o que, morde pano e puxa, não sei o que, enfim. Ao passo que isso começou a se tornar um relato de parto comum das mulheres, houve um movimento também paralelo que foi crescendo no Brasil por interesse econômico e interesse político paralelo, né, conjunto, do crescimento do sistema privado, né, da saúde complementar. E, obviamente, que a remuneração dada aos profissionais de saúde nesse ambiente da saúde complementar, dos planos de saúde, sempre foi muito ruim e desproporcional. Porque o objetivo desses planos de saúde era ganhar no volume. Então não interessa para o plano de saúde, em última análise, se está fazendo parto normal ou cesárea. Interessa quantas mulheres estão parindo pelo plano de saúde hoje, quantas mulheres têm plano de saúde, né? Então, de um lado você tinha pacientes que ouviram relatos péssimos do parto normal, da avó, que às vezes tinha até um bebê ou dois que tinham morrido porque não teve assistência, porque isso, porque aquilo.
e aí a falta de conhecimento, né, inclusive encontra razões infundadas, né, para justificar aquela morte, ou a própria mãe morreu, a própria avó morreu no parto, enfim, aquelas coisas grotescas, né? E a mulher tinha que lidar com esse histórico familiar, esses relatos próximos disso. Ela muitas vezes já tinha passado por essa situação, e muitas vezes tudo que o médico queria era ouvir da paciente que ela queria uma cesariana, porque para ele isso é muito mais prático, já que o plano paga mal, né? É melhor que faça uma cesárea logo também. E não só isso, né? Porque a gente tem o hábito hoje, dentro dessa conversa empoderada de parto normal, de considerar o médico como um inimigo, aquele cara que quer uma cesárea em potencial, como se ele simplesmente tivesse escolhido isso mesmo e quisesse sacanear as pessoas, né? Mas acontece que não é bem assim, né? A gente também teve uma formação até bem pouco tempo atrás muito cesarista, né? E isso fez com que os médicos, de certa forma, desaprendessem a lidar com o parto normal como algo que é naturalmente imprevisível, do ponto de vista que quando você senta com uma paciente no consultório para falar com ela como é que vai ser o parto dela, nós estamos lidando com algo que nós não sabemos como vai ser. Nós estamos lidando com possibilidades. Mas muitas vezes você vai planejar muitas coisas. Muitas mulheres vão esperar ter um parto normal demorado, porque é o primeiro, porque é mais difícil, etc, etc. E vão praticamente parir quase em casa, porque não vai dar tempo de chegar na maternidade, né? E muitas outras mulheres têm histórias da mãe, da avó que pariu super rápido, etc, que foi muito simples, e acham que aquilo ali vai ser com ela também. E passam por uma experiência totalmente oposta de um parto extremamente difícil, se desanimam, se desesperam porque acham que tem algo errado, porque com a avó, com a mãe não foi assim. Então, uma coisa é aquilo que acontece no macro, né? Na história, na população. Outra coisa é aquilo que a gente está vendo acontecer ali no consultório. E esses relatos dramáticos de parto vão gerando na paciente um bloqueio e uma insegurança muito grande. E é claro que repousa nas mãos da equipe médica, que vai prestar aquela assistência e desfazendo esses mitos. E a melhor maneira de fazer isso é com uma boa conversa mesmo, orientação e suporte, né? E obviamente, do outro lado, ter um profissional que seja honesto, né? Que seja realmente transparente nas suas intenções e na sua formação. Acontece que existem várias nuances relativas ao parto, né? Que a gente precisa, várias informações que a gente precisa ter em mãos quando a gente vai conversar sobre esse medo do parto normal. E eu gosto de conversar com as minhas pacientes muito baseado nas dúvidas delas. Porque, de fato, quando a gente começa a conversar no parto normal sobre as nossas perspectivas, nossas expectativas, etc, etc, né? A gente começa a descrever um cenário de parto normal esperado e não aquilo que é uma dúvida, um medo, etc. A gente começa a pensar que as coisas estão muito sob nosso controle. Então eu prefiro sempre conversar com as pacientes baseadas no tira dúvidas. E claro, se vocês tiverem alguma dúvida, algum medo específico, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu eventualmente vou comentar na live hoje. E o que eu quero trazer para vocês de mais importante hoje, né, em relação ao parto normal e essa preocupação com a dor, né, é que quando nós estamos falando de parto normal, a dor ela é um dos elementos desse parto. Mas ela não pode ser a pauta para a escolha da via de parto. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre responsabilidade. Porque uma vez que nós estejamos grávidos, né, colocando assim de uma maneira geral e falando do casal e não só da mulher, porque estamos partindo do princípio que essa foi uma decisão consensual,
uma vez que nós estejamos lidando com essa realidade, é inevitável que aquele casal passe pela experiência do parto, que vai doer fisicamente na mãe, obviamente, mas vai repercutir em ambos. Então lidar com o parto é uma realidade inevitável. Quando se engravida, a certeza que se tem é que 9 meses depois, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aquela criança vai sair, de algum modo. E existe uma via natural para que essa criança saia, que é o parto normal. Pensem comigo, né? Pensem comigo assim. Você tem vesícula, né? A maioria de vocês aí tem vesícula biliar, certo? Aquela bolsinha que acumula a bile produzida no fígado e que faz a emulsão das gorduras, enfim, nas fezes, etc. Diga para mim, algum médico já te propôs de tirar a sua vesícula sem você ter uma pedra na vesícula, uma inflamação na vesícula, um problema na vesícula, um pólipo na vesícula qualquer? Se um médico senta diante de você e propõe tirar a vesícula, pensando que em algum momento ela pode te dar trabalho e você vai ter que operar de qualquer forma, então melhor operar logo, é de se esperar que você tenha uma certa ressalva com isso. Você fala, não, vou procurar outra opinião, está estranho isso. Né? O que a gente aprende disso? Que você não vai mexer no que está normal, no que está bom, e se expor ao risco de uma cirurgia de maneira desnecessária. Agora, acontece que muitas vezes, quando a gente está no percurso de um pré-natal, a gente começa a lidar com a cesariana como uma intervenção que é muito maior, muito mais arriscada do que tirar a vesícula, para mexer em algo que está igualmente normal, propondo aquilo como uma solução natural. E é esse pensamento que a gente não pode ter, começar a encarar a cesariana com naturalidade como um procedimento cirúrgico corriqueiro, porque não é. Se você olha para o procedimento da cirurgia cesariana e olha para qualquer outra cirurgia minimamente invasiva que se faça hoje, é inegável que a cesariana é uma cirurgia extremamente invasiva, de grande porte, que mexe muito, que sangra muito e que vai doer muito depois, com grandes riscos de complicação, muito maiores do que os do parto normal. Exemplos, dependendo das condições, né? O parto normal, a cesariana, realizada inadvertidamente, antes de 39 semanas, sem trabalho de parto, sem a bolsa ter estourado, etc, etc, a cesariana pode aumentar os riscos do bebê ter desconforto respiratório e precisar de ir para a UTI em relação ao parto normal. Outra, em relação ao parto normal, isso independente da situação, a cesariana representa um risco maior de sangramento. Outra, em relação ao parto normal, a cesariana representa um risco maior de infecção. Então nós não estamos lidando com um procedimento totalmente isento de riscos e natural. Essa visão como algo de menor risco e natural deveria ser direcionada para o parto normal. Mas por que então, diante desse pensamento que deveria ser lógico, por que a gente não faz essa associação, ainda que o profissional de saúde da nossa frente esteja dizendo que a cesariana não tem problema algum, ainda que não tenha indicação? A grande verdade é que o maior conselheiro dessas mulheres, na hora de decidir pela via de parto, é o medo, né? É Fânia que está falando aqui, né? Está botando que pode atrasar, né? A amamentação, dificultar. É claro que pode, né? Hoje, por exemplo, quando eu faço uma cesariana, seja por decisão da mãe ou não, por uma indicação real, há a possibilidade de você humanizar esse atendimento e fazer com que o bebê amamente na primeira hora, seja quando ele nasce, ele vai direto para o colo da mãe. Isso aumenta as chances dela ter sucesso na amamentação, né? E de fato, apesar de todas essas medidas, né,
Não dá para negar que amamentar uma criança num pós-operatório absurdamente doloroso como a cesariana vai dificultar essa mãe assumir uma posição que facilite a ela amamentar, etc, etc. Né? E de fato a gente precisa ter muito esse cuidado na hora de decidir o que vai ser do nosso parto. Por quê? O medo é sempre um péssimo conselheiro. E nós combateremos o medo sempre com muita informação e suporte emocional para essa mãe e para esse pai, para esse acompanhante, né, que estará lá do lado dela. Então, quando a gente conversa com uma gestante, né, e com um familiar que está lá, que vai ser o acompanhante dela, a gente precisa esclarecer que esse suporte tecnológico que se dá ao parto, né, e todos esses avanços que vieram nas últimas décadas com esse entendimento de que o parto normal é o melhor e que a gente deve incentivar a todo custo, enquanto não houver contraindicação, obviamente de uma maneira racional e sensata, esse pensamento que deu espaço para essas novas tecnologias mais ou menos invasivas para alívio de dor, ao mesmo tempo que ela facilita o parto normal, a possibilidade do parto normal, né, e amplia as possibilidades ali, ao mesmo tempo ela começa a criar de uma maneira perigosa em boa parte das gestantes e das famílias de uma maneira geral a ideia do parto sem dor. E, infelizmente eu tenho uma notícia péssima para dar para vocês aqui talvez, de que isso não existe. O parto sem dor não existe. Então, o parto normal é um fenômeno, não sei se vocês perceberam isso até hoje, em que vai passar um bebê pelo canal vaginal, pelo seu canal vaginal, pela sua bacia, uma estrutura óssea extremamente rígida, e que vai ter que ser moldada ali durante 9 meses e durante o trabalho de parto, para que aquele bebê possa passar. E, obviamente, que não existe uma possibilidade de tirar totalmente a dor sem tirar totalmente esse mecanismo do parto, que é fazer com que o bebê passe pelo canal de parto. E aqui é que eu enxergo a maior parte dos problemas. Porque enquanto nós temos uma gama de mulheres com medo da dor do parto normal, nós temos uma outra gama de mulheres que encara essa possibilidade do parto normal como algo perfeitamente controlável, porque agora tem analgesia, agora tem banheira, tem isso, tem aquilo. Então, quando nós olhamos para o parto hoje, ele é revestido de mitos para um lado e para o outro. De um lado nós temos pessoas achando que o bebê vai morrer, que a mãe vai morrer, que vai ser tudo horrível e que o bebê vai ficar sequelado, etc, etc, que ele vai passar da hora. E do outro, nós temos umas pessoas vivendo no lindo mundo da imaginação dos ursinhos carinhosos, de que ela vai parir sorrindo, né? E a grande verdade é que a verdadeira preparação para o parto passa pela conscientização de que, filha, vai doer, mas isso pode ser perfeitamente suportável. E aí existem vários componentes que vão entrar nessa assistência ao parto para que essa dor seja suportável, tolerável e que ela não atrapalhe no parto em si. E aí nós estamos falando dos diversos mecanismos que vão atuar ali naquele momento para que o parto seja, obviamente, um parto de sucesso, né, de alguma forma. Então, primeiro de tudo, nós precisamos munir essa mulher de informação e dar confiança a ela de que isso é possível, né? A primeira coisa é saber lidar com essas pequenas dores da gestação, porque isso já é, né, uma oportunidade dela encarar de maneira positiva a própria gestação. Porque o que é a gestação e o parto, né? Senão aquele momento em que a mulher, de maneira mágica, mística quase, ela recebe aquela vida em seu ventre e transforma isso numa oportunidade única, né, de viver um sacrifício de amor, de servir de maneira extraordinária para aquela vida
que ela concebeu junto com seu marido e fazer aquela vida acontecer. Experimentar na dor essa verdadeira motivação por algo que é maior do que a própria dor, que é esse próprio amor que se tem pelo filho. E aqui é que a minha visão de parto se torna extremamente polêmica, porque eu faço questão de dizer que, para mim, o parto não tem nada a ver com empoderamento feminino. Não nesse sentido que se coloca hoje. O parto não é sobre isso. É muito triste quando a gente vê esses relatos de parto dizendo, né, sobre a força do feminino. É lindo ver uma mulher ressurgindo. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Claro que existe uma certa lógica nisso tudo. Mas é muito triste, eu já falei isso aqui 500 vezes. E eu já vi isso aqui outras 500 vezes, que eu trabalho numa maternidade de grande fluxo de parto normal aqui no Rio de Janeiro. E essa maternidade atrai o olhar de muitas mulheres interessadas em ter parto normal, que sofrem toda essa doutrinação, né, esse adestramento para o parto normal, dependendo do tipo de informação que ela recebe. É muito mais um adestramento do que uma formação e um suporte. É muito triste quando eu vejo que depois de um longo tempo em trabalho de parto, a exclamação de muitas mulheres é: eu consegui. Porque, na verdade, o nascimento de um filho, ele não é a prova da força de uma mulher ou de um homem sobre a capacidade de gerar e de vencer aquele momento. O parto, na verdade, é uma oportunidade única de que pai e mãe se derramem por aquele filho e enfrentem todos os seus medos, enfrentem todas as suas limitações, pelo amor que sentem e pelo valor que percebem naquela criança. O que nasce ali, mais do que qualquer coisa, é um amor novo. E essa constatação é que deve ser maior do que a própria constatação de força ou de poder de conseguir parir. É claro que isso é lindo, eu não estou menosprezando a força feminina. Eu já cansei de enumerar aqui, 500 vezes em várias lives que já fiz, toda a beleza e o esplendor da feminilidade, do ser feminino, e do quanto a mulher, por essa força, consegue inspirar inclusive os homens. E o quanto da força dos homens depende dessa força feminina, inclusive, para existir. Isso é inquestionável, que as mulheres são dotadas dessa força. Não por acaso cabe a elas parir. Os homens não aguentariam 2 horas, nem 30 minutos talvez de trabalho de parto. Os homens são capazes de ficar de cama por dias por causa de uma gripe. E uma mulher consegue tomar conta da casa inteira, morrendo de dor em qualquer outra circunstância. Toma conta da casa, do seu trabalho, dos filhos e do próprio marido, que às vezes por muito menos também está todo se doendo por aí. Mas esse não é o foco. A questão maior é que, como em tudo que se deve fazer na vida, o parto é mais essa possibilidade de se doar e de encontrar no sofrimento, na dor, o sentido maior por algo que tem um verdadeiro valor. E nesse caso é o filho. Mas isso se prova em várias outras circunstâncias. O tempo todo na vida nós renunciamos, nós deixamos doer na carne por um bem maior que nós acreditamos que existe por trás daquela renúncia, daquela dedicação, daquele serviço. E o parto é uma maneira muito especial disso acontecer. E, inclusive, uma cesariana e o pós-operatório de uma cesariana também pode ser extremamente doloroso e um desafio para boa parte das mulheres. E ali também ela se provará mãe e forte, igualmente. Ela não será menos mãe se ela tiver que operar ou se ela decidir operar por algum motivo. De maneira consciente, lúcida, depois de ter sido totalmente orientada e preparada, se ela decide isso por algum motivo, tudo bem. O que nós não podemos é fazer as mulheres reféns do medo por querer operar por medo da dor, e nem reféns da sua própria vaidade e do seu orgulho, dizendo que a verdadeira força feminina está em parir de parto normal. E que não querer o parto normal não é não querer também o que é melhor para o seu bebê.
Nem todo mundo tem essa mesma estrutura, essa mesma preparação, né, para passar pelo parto. E às vezes não passam pelo parto, passam por uma cesariana, que aparentemente para ela seria mais fácil, mas passam por inúmeras outras dores ao longo da vida, né, para sustentar seus filhos, para dar uma vida digna, para educá-los, para cuidar da casa, do trabalho, dos filhos, da família, da sua cabeça. E serão igualmente fortes e devotas e extremamente leoas ali em cuidar dos seus filhos e darão a sua prova de maternidade em várias outras situações. E sustentarão seus filhos em momentos de dificuldade, de doença. E muitas mulheres, no entanto, tirarão várias fotos do seu parto normal, postarão no Instagram com um relato de parto que ocupa a legenda da foto mais vários comentários do Instagram embaixo. Ela receberá vários aplausos, vários parabéns, fará um álbum lindo de fotografias e não se dedicará nunca mais a um minuto sequer a educar e cuidar daqueles filhos. Aquele bebê, depois de um certo tempo, vai ser entregue a babá, entregue à escola, enquanto ela vai se preocupar com a sua carreira e o seu futuro. E aquela criança fica em segundo plano, sendo educada e criada por todo mundo, menos por ela. Não há nada de extraordinário nisso, portanto. Não é isso que faz uma mulher maior ou menor. Mas a grande verdade é que, do ponto de vista fisiológico, escolher o parto normal, enfrentar o parto normal, é sim uma prova da força feminina. Mas não da força feminina enquanto uma arma, né, de uma validação social da mulher. Longe disso. Da força feminina que consegue de maneira peculiar experimentar a possibilidade da renúncia e da dor como uma prova de amor. Portanto, a força feminina, quando ela passa pelo parto normal, não está no parto normal em si, mas no sentido que se dá a ele, uma oportunidade única de amar. A nossa maior força vem da nossa capacidade de amar. Porque quem não renuncia por amor, renuncia até um determinado ponto, quando lhe é conveniente. E se consegue o parto normal, depois não vai renunciar em várias outras coisas. Não é esse o objetivo. Então nós temos essa preparação emocional, essa primeira preparação, esse suporte espiritual, inclusive, porque se vocês não repararam, eu estou falando aqui de espiritualidade. Nesse primeiro momento. Que é a base de tudo. Se não tem esse terreno firme para crescer em cima, para caminhar em cima, nada mais vai adiante da maneira ordenada, né? Então, primeiro nós temos que ter essa consciência de que o parto normal é essa via natural em que a mulher pode demonstrar a sua força pela sua capacidade de amar. Ponto. E que ela não está sozinha nisso. Esse é um outro ponto muito importante. A participação do parceiro. Aqui é uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Isso hoje é lei, mas já não foi durante um bom tempo da vida da mulher. Afinal de contas, a mulher não está sozinha nessa caminhada. Essa mulher, ela vai ser mãe, ela vai passar por esse processo e ela pode ter uma equipe maravilhosa à disposição dela. Mas ela tem um marido que vai ser o pai dessa criança, ela tem uma mãe que vai ser a avó dessa criança, ela tem uma irmã que vai ser a tia dessa criança. Essa história vai ser construída junto. E essas pessoas são suporte para ela. Nós temos várias possibilidades hoje, né? Tem pai que não aguenta ver o filho lá no parto normal, não pode ver sangue, desmaia o tempo todo, coitado. Não é que ele não seja frouxo, né? Cada um tem a sua força. Às vezes o cara é super trabalhador, cuida de tudo, mas não consegue estar no parto. E aí outra pessoa vai assumir isso. Problema. E daí? O importante é que aquela mulher não precisa se sentir sozinha. E que a presença do acompanhante no parto não é uma bobagem, não é uma firula, né? Muitas coisas hoje já são firula, de fato. Mas a presença do acompanhante, obviamente, que não é. Muitos partos hoje viraram evento, né? Mega produção, vira filme, né? Enfim, todo um espetáculo. Como se fosse um verdadeiro troféu que tenha sido conquistado. Eu não critico quem leva fotógrafo para a sala de parto, não tem problema nenhum com isso. Eu mesmo fico tirando várias fotos das minhas pacientes. Mas sempre até nas fotos a gente pode tentar captar esses momentos de cumplicidade do parceiro, esses momentos de suporte da dor e tudo mais, né? E não transformar aquilo num show pirotécnico, né? Cheio de recursos digitais e tal. Eu acredito muito nessa simplicidade da foto que pega os detalhes, né?
aquilo que passou despercebido aos olhos da maioria, e um fotógrafo com um olhar mais sensível, né, para esses valores transcendentes, ele consegue enxergar num gesto, num olhar, uma coisa diferente ali naquele momento. Esse olhar entre a mãe, desesperada de dor, e aquele suporte do parceiro, muitas vezes, eu estou aqui com você, você não está sozinha, é lindo de ver em muitas fotos que eu capto. Eu sempre tento pegar isso nos partos. Se eu não pego com a máquina, né, eu pego com o coração. Uma mão dada, um abraço. Né? E essa é uma das coisas fundamentais de entender. A presença do acompanhante, isso é mostrado em estudos, aumenta a chance de parto normal. Diminui a impressão negativa da paciente sobre o parto, porque, óbvio, isso é suporte emocional, caramba. Isso é suporte emocional. E pensa, né? Que se a gente se sente inseguro tantas vezes, né? Com tantas coisas que a gente passa na vida, e a gente conta com a ajuda das pessoas para passar pelas diversas intempéries, imagina se no parto nós não vamos querer ter uma pessoa de confiança do nosso lado para dizer: não, filha, você vai conseguir, eu estou aqui com você. Né? Nesse ponto entra também a doula, que é uma excelente ajuda para as mulheres e que muitas vezes falta esse aconselhamento. Né? A equipe multidisciplinar de uma maneira geral. A doula é essa profissional que dará o suporte emocional para a paciente, que estará ali com ela também. E há pouco tempo teve uma polêmicazinha aí nas redes sociais, né, sobre o papel da doula e tal, se ela ocupa o lugar do pai ou não. A verdade é que depende da posição do pai. Né? Se a doula entra para um parto achando que ela é a estrela que vai fazer a mulher parir, ela vai ocupar o lugar de todo mundo, inclusive da mulher. Vai decidir por ela. Eu já tive situações assim. Graças a Deus no meu consultório isso não acontece, porque as pessoas sabem como eu trabalho e sabem as doulas em que eu confio as minhas pacientes, as quais eu confio as minhas pacientes. Não é qualquer doula que entra no trabalho de parto comigo. E muitas vezes, até por esse tipo de coisa que eu falo nas redes sociais, dependendo da doula que a paciente vê, ela fala para nem ir no meu consultório. Mas é fundamental ali, muitas vezes, a presença da doula. E se a doula souber o lugar dela, assim como se o médico souber o lugar dele, o enfermeiro, o anestesista, o pediatra, se todo mundo souber o seu lugar, o parto consegue funcionar de uma maneira muito melhor. Eu vejo doulas hoje aqui nas redes sociais fazendo um trabalho tão bonito, né, de trabalhar a espiritualidade da paciente, transformar o parto também numa pequena via, como a Roberta Reis está fazendo, né, que é a mãe da prole, e tem feito um trabalho tão legal de ensinar essas mulheres que aquele parto não é só sobre ela, né? É sobre um serviço, sobre renúncia, é sobre dor, sem ser sofrimento. Eu ouço tanto muitas mulheres falando: é porque eu fiquei tantas horas sofrendo em trabalho de parto, eu faço questão de corrigir. Sofrimento é perder o filho no tiroteio. Sofrimento é perder o filho para o tráfico de drogas. Sofrimento é ver o seu filho indo para a UTI por uma doença qualquer. Sofrimento é o filho morrer mesmo por uma doença durante o pré-natal. A dor do parto tem um sentido e, portanto, ela não é meramente um sofrimento. É uma circunstância que pode assumir um significado sobrenatural. No sentido de ser dolorido, é óbvio, isso é sofrido também. Mas não é um sofrimento infundado, não é uma flagelação a troco de nada. É o parto acontecendo. Essa é uma mentalidade que tem que ser desfeita aos poucos. Porque o parto não pode ser transformado nesse drama. Ele é um momento ali, quase um auge, né, desse momento da gestação, em que a mulher e o seu parceiro estão ali agora, nos 45 do segundo tempo, dando aquele gás final. Finalmente chegou a hora de segurar teu filho nos braços. E ali é aquela hora que toda renúncia, toda dor vale a pena, porque está chegando. É agora. Às vezes pode durar 12, 24 horas, sei lá. Mas é agora. Já faltou 9 meses, faltam só 24 horas, então vamos lá.
E muitas vezes eu me vejo, né, eu brinco muito isso com as minhas pacientes, durante o trabalho de parto chega uma hora que a gente vira líder de torcida. E o nosso trabalho não é mais nem escutar o bebê ou fazer uma determinada manobra, mas é dar força para aquela paciente. Isso dissipa também a dor. Por isso que a doula e o acompanhante já se mostrou em estudos que diminuem a impressão de dor. Quer dizer, você não deu nenhum remédio para a paciente. Isso diminuiu a percepção de dor e ajudou o parto a evoluir. Aumenta o sucesso do parto normal. A chance de ter parto normal. Estar com a doula ou acompanhante dentro da sala de parto. Isso é incrível, né? Porque até agora nós não falamos de remédio nenhum. Outra profissional cuja presença tem crescido muito, e eu estou falando aqui também, obviamente, das enfermeiras obstetras nesse circuito. Hoje eu tenho uma enfermeira obstetra que trabalha comigo também, que é a Ana Paula Taide, que trabalha comigo desde a época que ela era residente e eu era staff em uma maternidade pública aqui do Rio de Janeiro, na qual essa maternidade eu não trabalho mais. A enfermeira obstetra é aquela que entra dentro desse cuidado multidisciplinar da equipe e que consegue prestar essa assistência muitas vezes de uma maneira mais intimista, né? A minha enfermeira obstetra, por exemplo, ela vai na casa da paciente fazer o seu pré-natal junto com a paciente, né? Ela encontra a paciente no pós-parto também em casa e presta uma assistência inicial do trabalho de parto em casa. E em que isso faz diferença? Primeiro, que se evita aquele vai e vem de emergência, porque uma das coisas que atrapalha o parto normal é chegar na maternidade no momento inadequado, internar precocemente, aumenta a ansiedade da mãe e aumenta o risco dela querer cesariana. Então a enfermeira obstetra tem uma participação também fundamental. E é mais uma pessoa ali tendo ideias, é mais uma pessoa propondo exercícios, é mais uma pessoa que dá suporte à paciente e faz com que ela se sinta de fato amparada por todos os lados. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado quando a gente olha para uma equipe multidisciplinar e acha que é bobagem, que é exagero. Na verdade, nós estamos menosprezando todos esses aspectos do parto normal que são fundamentais para que o parto ocorra. É claro que muita gente vai parir sem nada disso, porque não tem oportunidade de ter e tudo mais, mas muita gente valoriza tanto o enxoval, valoriza chá de bebê, chá de bênção, chá de revelação, chá do cacete, e não estão dispostos a investir na equipe que vai dar assistência. Aí depois reclama do cara que, me empurrou cesárea. Você sabia disso? Você só achou que você conseguiria vencer o sistema, né? Porque você não deu o devido investimento muitas vezes. Claro que tem gente que não tem oportunidade. Isso é muito triste, de fato. Mas muitas pessoas têm essa possibilidade e não investem nisso tanto quanto poderiam. Isso também é uma outra questão. Mas não é dela que eu estou falando aqui hoje. Essa desinformação das novelas entra muito, né, no cenário também, Camila. Com certeza. Camila, fotógrafa, está aqui falando, sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Que a gente tem que andar muito naquele meio termo ali. De não criar um espetáculo em cima do parto, mas ter esse cuidado de ter esse olhar sensível para essa realidade, né? Esse mundo da fantasia, como ela está colocando aqui na novela, é fogo, né? Você vê as mulheres rompendo a bolsa espontaneamente, tá na hora, vai nascer e tudo mais. Então se cria muito essa expectativa iludida, né? A Aline está levantando aqui a questão da fisioterapeuta pélvica, que era a profissional que eu ia deixar por último, não em ordem de importância, mas é esse nome que tem aparecido com força na assistência multidisciplinar do parto. Em ordem cronológica foi essa última, né, que talvez tenha conseguido ganhar espaço, para a qual eu dou todo o apoio. A fisioterapeuta dela foi a fisioterapeuta que eu indico, porque a Aline é minha paciente, além de ser minha grande amiga. Eu fiz o parto do José, né, inclusive. E a Fabrícia, que ela está colocando aqui, junto com a Michele Paixão, que também eu já vi aqui na live, dou um oi para ela também, que está grávida, inclusive, a Michele. A Michele e a Fabrícia são as fisioterapeutas pélvicas aqui do Rio, para as quais
eu encaminho as minhas pacientes para preparação para o parto, inclusive. E todas elas eu encaminho, todas elas. Porque a fisioterapeuta pélvica é aquela profissional que entende toda a biomecânica do parto como ninguém. E que vão dar suporte para a paciente nesse sentido. E que muitas vezes também são mais uma pessoa que reforça ali positivamente, né, essa preparação para o parto. Dar esse suporte emocional é mais uma pessoa dizer para ela, a gente está aqui trabalhando nisso e a gente vai conseguir. A presença da fisioterapeuta na sala de parto hoje em dia já faz muita diferença. Vocês já devem ter ouvido falar sobre exercícios de spinning babies. É um tipo de exercício, spinning babies. Nada mais são do que recursos modificados de fisioterapia pélvica que dão mobilidade no quadril, que dão mobilidade no canal de parto, ampliando a passagem ou ajustando a passagem para que o bebê possa se encaixar melhor, alinhando os maiores diâmetros da bacia com os maiores diâmetros do bebê naquele momento e corrigindo distorções no posicionamento do bebê para que o bebê consiga descer mais. Então, isso tudo faz muita diferença. Esses exercícios todos que são propostos pelo obstetra, pela doula, pela fisioterapeuta pélvica, junto com a enfermeira obstetra, todo mundo participa e joga junto. Todos esses exercícios, eles ajudam muito a paciente nessa progressão. Muitas posições propostas por nós durante o parto ajudam a mulher a diminuir a sensação de dor. E junto a isso, existe uma gama de recursos nada invasivos que vão aliviar em maior ou menor grau a sensação de dor da paciente. Então nós estamos falando de suporte emocional, mas nós estamos falando também de um suporte biomecânico para ajudar o bebê a descer melhor, tentando diminuir a sensação de dor da paciente em posições mais confortáveis. Nós estamos falando de, além disso, banho de imersão, né? Banho quente. Uma banheira de água quente alivia muito. Um banho quente só já alivia muito também. Massagem, né? A própria aromaterapia consegue ajudar também. Muitos óleos essenciais têm função calmante, outros têm função estimulante, outros podem ajudar na contração. Então tudo isso são recursos que podem ser usados. A penumbra na sala, né? Aquele ambiente mais escuro, que tranquiliza a paciente, que acalma. Tudo isso vai contribuir em maior ou menor grau para que o parto possa acontecer de maneira mais tranquila e diminuir a impressão de dor da paciente também. Então veja que até agora eu não falei da estrelinha da história do trabalho de parto quando se fala em dor. Deixei por último, porque ela é a mais drástica, mas ela não é um milagre. Nós estamos falando, obviamente, da analgesia de parto. Esse talvez seja o último dos recursos, o mais invasivo de todos e o mais eficaz em retirar a dor, óbvio, porque nós estamos entrando com uma medicação lá na raiz nervosa ou no próprio líquor, né? E anestesiando aquela área, tirando a sensação de dor da paciente ou diminuindo ao máximo a sensação de dor da paciente. O que nós precisamos ter em mente é que isso não é um milagre e que essa percepção de dor será atenuada pela analgesia. Mas isso pode, de certa forma, mais atrapalhar do que ajudar. E como que isso acontece? Não existe regra. O que a gente precisa ter em mente é que essa relação direta que se faz muitas vezes de que a analgesia prolonga o parto, a analgesia atrapalha o parto, né? A analgesia para as contrações, isso não é uma associação verdadeira. Isso tudo pode acontecer, mas não é certo. O que dirá então que aquela anestesia teve sucesso ou não? Um bom acompanhamento do parto. Fazer analgesia de parto, que não é anestesia, né, que não tira a dor, é uma analgesia, um alívio de dor, precisa de acompanhamento de perto. Por quê? A analgesia durante um período vai restringir o movimento da paciente.
pode modificar os batimentos cardíacos do bebê. Isso precisa ser monitorizado. E se modificar os batimentos não é motivo para correria, porque algumas manobras podem melhorar isso e recuperar os batimentos do bebê ao longo do tempo. Então a analgesia, nesse ponto, se a pessoa não está preparada para lidar com a analgesia, ela pode aumentar a chance de cesariana, se a equipe se precipitar diante das interferências do batimento na contração ou, muitas vezes, no batimento cardíaco. Seja pela queda de pressão, seja pelo próprio efeito das medicações que estão sendo administradas. Isso precisa ser levado em consideração. A analgesia pode restringir os movimentos da mãe durante um tempo, mas a analgesia também pode ser um descanso para a mãe durante um tempinho. Às vezes a mãe dá aquela descansada, dá aquela relaxada, até dorme um pouco, depois ela acorda outra pessoa, mas tem que acordar. Porque fazer analgesia para fugir do parto, da realidade do parto, vai fazer com que aquela mulher fuja durante as poucas horas que a analgesia fez efeito, até que a dor comece a voltar e ela comece a enlouquecer novamente, se ela não tiver sido adequadamente acompanhada e estimulada durante esse período da analgesia. Não é para fazer analgesia e ficar largada, né? É para fazer analgesia e cair para dentro. Depois da avaliação do obstetra, ver que posição que o bebê está, o que dá para fazer agora para ajudar. Então vamos para o exercício tal, vamos ficar na posição tal. Às vezes não precisa ficar se mexendo, mas dá uma mudadinha na posição, daqui a pouco avalia de novo, agora está para cá, está para lá. Então tudo isso precisa ser avaliado. E todo mundo que faz acompanhamento do trabalho de parto e vê o resultado de uma analgesia, sabe que o pior efeito da analgesia não é atrapalhar a contração ou o batimento cardíaco, mas é atrapalhar a concepção da mãe sobre o parto. A analgesia diminui a percepção de contração e dor, óbvio, e muitas vezes diminui esses reflexos naturais que a mãe tem de participar do parto. Então, é preciso que esse mito do parto sem dor, cada vez mais ele seja dissociado da realidade do parto normal. Porque a mulher precisa participar, o parceiro precisa participar. E essa etapa de dor, muitas mulheres nem querem analgesia, nem vão querer analgesia com esse medo de perderem a participação no parto. Isso não é fanatismo, é uma preocupação legítima de não se deixar levar por esse caminho gostoso ali da analgesia nesse sentido. Então, essa mensagem que fica final, o Instagram já está me avisando aqui que falta 1 minuto e 50 para acabar. E o que nós precisamos levar sobre essa live é de que o parto sem dor é um mito. E que a analgesia como recurso último e universal para sucesso do parto também é um mito. Que existem muitas coisas que podem ser feitas antes disso e que vão ajudar igualmente no parto. E isso já começa muito antes do próprio parto acontecer. Espero que todos vocês tenham gostado muito, tá? E a gente continua se vendo por aqui. A live vai ficar salva aqui no IGTV para vocês mandarem para todo mundo e assistirem quando puderem, beleza? Muito obrigado, gente, por essas quase 200 pessoas que ficaram aqui em pleno sábado à noite conversando sobre parto, né? Fiquei muito feliz com a participação de vocês, mais uma vez surpreendente como sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.